Minha relação com a universidade, ela vai começar, na verdade, por um anseio, né? Eu fiquei um tempo trabalhando, depois que eu saí de casa, eu estava meio que no limbo, sem saber o que eu ia fazer da vida, né? Trabalhando em comércio, trabalhando em restaurante, e eu pensei que era isso mesmo que eu ia fazer, né? Perambulando por esse comércio, ganhando um salário mínimo e quando tivesse uma oportunidade talvez de subir de cargo dentro desse espectro, eu subiria ou não. Mas aí eu sempre quis fazer ensino superior, mas eu fiquei sabendo já da existência 2 anos depois da fundação, assim. Eu só sei que quando eu fiquei sabendo, a primeira coisa que veio na minha cabeça é eu preciso entrar. A UFSB, eu acho que significou um ponto de mudança na minha vida enquanto pessoa, enquanto cidadão e enquanto profissional. Eu acho que essas 3 coisas. Enquanto pessoa, para poder aprender a lidar com outras pessoas, de você estar nos espaços, e eu como uma pessoa negra, que sou afeminado, que venho de um lugar muito pobre, que a gente não tinha acesso a conhecimento, e de reivindicar isso como uma forma de eu estar no mundo e de reivindicar os meus direitos como pessoa, sabe? E de não permitir que violências que continuem a acontecer, na verdade, para que eu possa participar dos espaços seja de formulação de política pública, ou de olhar um noticiário, de ver uma notícia e duvidar, eu vou acreditar nisso aqui piamente, de onde eles estão tirando essas informações, esses dados, analisar, ver isso enquanto cidadão. E como um profissional, assim, sabe? De fazer uma pesquisa ética, de fazer uma pesquisa engajada com os nossos problemas do Brasil contemporâneo. Eu também, por ser um sujeito branco, esse meu processo de humanização foi um processo muito lento e gradativo. Eu era esse sujeito que na escola pública, principalmente, ia lá, ia bem nas provas e não sei o quê. Eu era aquele aluno padrão da educação bancária que o professor ama, né? Ai, que bonitinho, ele senta na frente, ele fica calado, ele não me questiona, ele responde tudo que eu quero. E quando eu entrei na universidade, eu pensei que ia ser uma repetição disso. Então foi um processo gradativo até eu perceber que a gente precisa ter uma atitude antirracista, né? E a atitude antirracista perpassa por essa capacidade de a gente fazer essa autocrítica, parar de falar um pouco e escutar, né, o que as outras pessoas têm a dizer. Porque eu aprendi assim na escola, é uma competição, é educação bancária. Então, né, para eu tirar o 10, eu tenho que falar mais do que o outro aluno. Eu tenho que ter a resposta mais perfeita do que o outro aluno. Hoje, com a mentalidade que eu tenho, eu diria calma, né? Mas né, nem todo sujeito vai falar calma, vai ter sujeitos que vão falar se dane, né? Eu acho que perpassa também pela atitude dos estudantes. Uma das coisas que eu sempre falo em reuniões e venho batendo depois de um tempo é a universidade quer mães, quer pessoas quilombolas, quer pessoas indígenas, quer pessoas LGBTs, quer pessoas negras, pessoas com deficiência, quer todas essas pessoas, mas também tem que bancar a presença dessas pessoas na universidade. Porque a gente vai ter demandas diferentes de um sujeito universal que foi imaginado para aquele curso ou aquela universidade. Então, eu não teria nenhuma dessas visões que eu falei aqui se eu não passasse por essa universidade, no interior da Bahia, com professores doutores, com professores críticos e que incentivaram o pensamento crítico. Se eu não tivesse passado por isso, talvez eu fosse outra pessoa hoje, sabe? Então, é fundamental. Eu comecei a cursar o bacharelado em Ciências, e aí lá pelo meio do caminho eu descobri que eu não queria aquilo de jeito nenhum. Fiquei um tempo perdido assim na UFSB, e aí fiz componentes da licenciatura, aí fiz componente de artes, fiz componente de humanidades, até entender que eu queria mesmo terminar o bacharelado em humanidades. Fiz o SISU novamente, reingressei, e chegou ali naquele momento entre opções para fazer o segundo ciclo, que seria aquele ciclo profissionalizante depois do BI, e dentre as opções eu resolvi escolher o direito, que se tornou uma das opções dentro das coisas que eu já fazia
dentro da universidade, enquanto pesquisa, enquanto extensão, enquanto ativismo político mesmo. E aí passei para o segundo ciclo em Direito, fui da primeira turma do Direito e mudei para Porto Seguro em 2018. Em 2021 eu consigo finalizar esse curso. Fiz a licenciatura interdisciplinar, 3 anos, né? Fiz primeiro a área básica de ingresso e depois fiz mais 2 anos para concluir os componentes normais da licenciatura, que são os estágios e os componentes pedagógicos e específicos das matérias de humanidades. Aí depois, né, desses 3 anos, eu fiquei meio que, né, ali na indecisão, mas comecei a amadurecer já no final da licenciatura, né, em vez de ir para o segundo ciclo, ir para o terceiro ciclo direto, que seria um mestrado, né? Então eu participei do processo de seleção, né, no mestrado em Ensino e Relações Étnico-Raciais, o PPGR, e acabei passando. Pelo pouco tempo de experiência que eu tenho em estágio de sala de aula, os alunos não são preparados na escola para essa autonomia que a universidade traz. Então, tudo bem, é sempre bom a surpresa, mas essa surpresa de entrar e ter que, né, ter essa autonomia cai em cima do sujeito como se fosse uma avalanche. Essas siglas que são formadas e onde é que eu vou buscar determinada ajuda em determinado espaço. E aí a UFSB tem essa semana de acolhimento muito forte, de semana de explicar o que é a universidade e de ter componentes que explicam o que é a universidade. De explicar o tripé, pesquisa, ensino e extensão. De explicar como é que funciona a universidade pública, a história de uma universidade pública, como é que surge isso no Brasil. Quem é que podia acessar ela antes, quem é que pode acessar agora? Sabe? Por quê? Como é que a gente chegou nesse contexto? Poderia pensar em várias dicas. Eu acho que a primeira seria assim, não ter vergonha de você dizer que você não sabe como é que funciona. Como é que funciona o cigarro? Como é que eu vou postar uma atividade no cigarro? Como é que funciona isso de mandar e-mail para professor? Como é que a gente funciona para ler um edital e entender quais são os documentos, quais são os requisitos que eu preciso para pleitear essa bolsa, para pleitear esse auxílio? Então eu acho que é não ter coragem ou não ter medo de perguntar e perguntar de várias pessoas, né? Tentar ler, interpretar aqueles textos que estão ali. Eu acho que é importante que as pessoas não só cheguem na sala de aula e sentem, assistam uma aula e vão embora para sua casa e acham que vai sair um bom profissional. Eu acho que os bacharelados, eles formam cidadãos também. Cidadãos que precisam entender o contexto que eles estão para que elas possam entender a grandiosidade do que é essa universidade. É um espaço que fornece saúde para a população, que fornece segurança pública para a população e não só uma educação, não só te entrega um diploma. Você perguntar e você de fato viver essas experiências na universidade, eu acho que é uma dica de ouro. Tem uma viagem? Vai! Tem um evento? Vai! Entendeu? Dá um jeito, tenta ir, tenta participar e tenta conhecer outras pessoas, fazer contatos, porque eu acredito que você não vai sair dessa experiência da universidade da mesma forma que você entrou, se você viver tudo isso, sabe?